Muito boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa correção. Vamos dar início à correção que foi realizada no dia 20/8 de 2017, quer dizer, ontem. Essa prova foi realizada no estado de Mato Grosso do Sul e foi para Delta, né? O pessoal aí que fez a prova para o Mato Grosso do Sul, para delegado de polícia no Mato Grosso do Sul. Muito boa noite, muito bem-vindos aqui à live no Amo Direito. E, pretinhos, todos aí. Então tem uma porção de gente aqui que já me conhece, de outras transmissões, não é isso? Eu também queria te chamar para conhecer aí o meu Periscope, que é o Cláudia Barros Prof, né? Vocês anotem lá, @Cláudia Barros Prof, e vai ser, assim, um grande prazer tê-los por lá. Sempre faço várias lives sobre os mais variados assuntos. E, mais uma vez, eu fico muito feliz, porque nessa prova, galera aí de Formiga, de Petrolina, amém, Deus abençoe a todos nós, Rebeca. Nessa pessoal de Fortaleza também chegando aí, nessa prova, vários são aqueles. Obrigada, você me conheceu lá do portal, Duda, que coisa boa. Tem até gente de Miami, Imperatriz do Maranhão, olha só, Porto Alegre, coisa boa. Socorro em São Paulo, Piracicaba em São Paulo, Fortaleza de Novo, Teresina, pessoal de Mato Grosso do Sul também aí. Então eu fico feliz, galera, porque várias questões dessa prova aqui eu falei em lives, eu falei em gravações minhas aqui pelo Periscope, que inclusive eu não apago. Todas as questões de que eu trato aqui, elas ficam arquivadas, eu não as apago, para que vocês tenham acesso, para que vocês possam ver, né? Na sua última live caiu a net quando a senhora explica. Não, mas eu voltei para explicar sobre livramento condicional, meu amor. Eu voltei, tá? Então o pessoal aí, pessoal de Ruhu, Nova Iguaçu também aí, hein? Isso, tu me conheceu torcendo pro Vasquinho, né, Jorge? Tá difícil, já tô com um cheirinho de segunda divisão de novo, que você não tem noção, meu amor. Então vamos lá. Que coisa boa. Mesmo aqueles que não voltou ainda, não. Vou chorar só no final do ano, que eu não choro antes da hora, que eu não sou mulher de chorar antes da hora. Só choro no final do ano se o Vasco descer. Mas vamos lá. Então, gente, obrigada. Então, gente, para vocês aí que nunca assistiram, então convido a assistirem o meu Periscope. É o Cláudia Barros Prof, para me seguirem também no Instagram, que é o Cláudia Barros Prof. E meu querido que ganhou o sorteio do livro também tá aí, né? Mas vamos começar? Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu tive uma pequena... aqui ó, não encontrou um caderno de provas. Eu também não encontrei. Então, sabe o que aconteceu? Olha como é que ficou a minha situação aqui. Eu não enxergo direito. Então ficou tudo assim, ó. Eu peguei umas fotos e nem sempre as fotos contêm as questões completas, sabe? Então, como as fotos não contêm as questões completas, sabe o que acontece, gente? Quando não tem as questões completas, eu não vou conseguir corrigi-las todas, entende? Porque eu não consegui. Eu vou ter que dar um jeitinho, é por isso que eu não consegui começar a gente uma, que estava muito ruim a foto que eu recebi. Aí depois um querido aluno meu me mandou as fotos, né? Melhores para eu poder tentar imprimi-las, mas mesmo assim não foi possível que eu tivesse todas elas completas aqui. Então, o que eu vou fazer? A galera que tem, por favor, se vocês estiverem aí... Agora, por último, um querido me mandou as fotos completas, mas na hora que eu fui imprimir, elas não imprimiram. Tá vendo aqui, ó, assim, por exemplo, às vezes assim, na parte de baixo, não sai a questão toda. Então, o que eu vou fazer? Não foi nem na questão da foto, agora foi na hora da impressão mesmo, porque foi agora de última hora. Então... o que eu quero pedir para vocês é o seguinte: como essa prova foi composta por mais de 20 questões de direito penal, e nós também não teríamos como corrigi-las todas aqui, embora eu queira corrigi-la antes de sair o gabarito, porque eu acho que o grande barato é esse, a gente corrigir a prova antes de sair o gabarito, né? Depois de sair do gabarito é mais fácil, só uma explicação que vocês possam querer a respeito, mas eu acho instigante essa questão de fazer a prova antes de sair o gabarito dela. Então eu quero fazer uma parte hoje e inevitavelmente, queridos,
A segunda parte dessa prova nós vamos precisar fazer amanhã. Então eu vou fazer hoje todas as questões que eu consegui tirar na íntegra, tá? Que eu consegui tirar de uma forma melhor, tá bom? E aí depois, amanhã, a gente corrige o restante. Pelas minhas contas aqui, eu corrigirei 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questões. Quer dizer, mais do que as questões, mais do que... Ô, Lucas, você é a figura, Lucas, meu querido, você é um querido. Mais do que a metade da nossa prova, tá? Então vamos corrigir? E outra coisa, eu não gosto de corrigir prova dando apenas o gabarito, letra A, letra B, letra C. Não, eu gosto de corrigir prova explicando questão por questão, para que a nossa live se transforme numa aula, né? Ou o mais próximo possível de uma aula. Porque todas as vezes que a gente sai de um concurso, a gente deve esquecer aquele concurso, sabe? Então tem gente aí que fez a prova para Mato Grosso do Sul. A minha dica, todo concurso que você fizer, acabou de fazer a prova? Esqueça, parta para a próxima. Ah, professor, mas eu posso ter passado. Ok, mas continue estudando. Continue estudando, não se deixa bater, porque você não sabe o resultado, você não sabe se passou, se não passou. Então, essa prova aí já aconteceu. O que eu tenho que fazer dessa prova é usá-la como experiência para as minhas próximas. Quando eu digo esquecer, eu digo esquecer um eventual fracasso na prova. Então, há pessoas que não gostam de corrigir prova, porque elas dizem assim, ah, professora, eu não gosto de corrigir não, porque eu me sinto tão mal que eu vejo que eu errei. Pô, não vai passar nunca no concurso, cara. Porque aí a pessoa não está querendo enfrentar a realidade, a pessoa não está querendo enfrentar aquilo que a derrubou, né? Não é por aí. A gente tem que estudar, tem que ver. A prova passada só serve para isso, como experiência para as próximas, né? Então, de nada adianta você ter feito a prova e não querer ver a prova depois. Não tem o menor sentido. Como eu sempre conto aqui para a galera que já me segue, eu sou promotora de justiça há 19 anos aqui no Rio de Janeiro, mas antes de ser promotora de justiça aqui no Rio de Janeiro, eu fiz concurso para o Ministério Público de Goiás e fiquei reprovada na minha prova oral em Goiás, né? Isso há 22 ou 21 anos aí passados. 21 anos passados, eu acho. Então, o que acontece? Cara, você sabe lá o que é isso? Você fazer a primeira, passar a segunda, passar a terceira e ficar na prova oral? E aí depois, o que a gente faz? O que eu faço? Volto para minha casa para fazer o meu concurso, tem 20 anos isso, tem 20 anos. Volto para minha casa para fazer o meu concurso e sou obrigada a estudar de novo, porque, tempo do crime. Pô, mas é assim, a vida é assim. E não esqueço uma questão que caiu na minha prova lá, tá? Até hoje, eu não esqueço as questões que caíram na minha prova. A prova que me afundou, né? Porque é assim que a gente aprende, tá bom, queridos? Então, vamos lá. A galera que não tem, vamos começar aí. Eu quero começar uma questão. Eu não sei se todas as provas estavam com as questões na mesma ordem, mas eu vou fazer aqui uma questão que na prova de que eu disponho é a questão de número 35, tá? E a questão diz assim, segundo o Busato, 2014, o homicídio é uma violação do bem jurídico vida, tal como considerada a partir do nascimento. Para a Hungria, esse crime constitui a mais chocante violação do senso moral médio da humanidade. Aí tem uma outra parte que veio cortada, mas aí vem assim, Tayane, linda do meu coração, sigam a professora Tayane, professora de Direito Constitucional. Não conta pra ninguém, mas a Tayane foi minha aluna, delegada de polícia aqui no Rio de Janeiro. Tenho maior orgulho de você, Tayane, tenho maior orgulho de estar agora você no time de professores, né, de que eu participo. É uma honra pra mim, tá, meu amor? Maior honra. Então, vamos lá. Então, queridos, então, questão de número 35, a questão falava sobre o homicídio. Aí falava assim, o Código Penal brasileiro, em seu artigo 121, apresenta 3 modalidades de tipos penais de ação homicida, em que os elementos que o compõem podem ou não aparecer conjugados. Acerca das modalidades do crime de homicídio, variantes e caracterização, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos ter que analisar a afirmativa correta. O que eles querem de nós é o correto. Vamos lá. Falei, isso tem live minha feita há pouquíssimo tempo. É caracterizada como homicídio a morte do feto atingido por disparo de arma de fogo quando ainda no ventre da mãe. Errado. Errado. Não há homicídio antes do nascimento, antes do início do parto, quando ainda há gravidez. Não importa se
veio aquela criança morrer dentro ou fora do útero materno. Não importa. Isso é aborto. Isso não é homicídio. Antes do início de parto, não há homicídio. O que há é aborto. E como eu disse, não importa se a criança morreu fora ou dentro do útero materno, porque o momento da ação não é o momento do resultado. O momento do crime, desculpe, não é o momento do resultado. O momento do crime é o momento da ação ou da omissão. Então, quem fez live sabia, isso foi a semana agora que passou. Nós falamos sobre isso. Está errado. Eu tenho que considerar o momento da atividade, da ação da omissão. Teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal, era a minha live sobre o policial. Naquele momento em que a ação que gerou a morte do feto foi realizada, ainda havia gravidez, certo? Então, não é homicídio, é aqui, nós não teríamos aborto se fosse culposo, porque não há aborto culposo. Vamos lá, pelo menos com modalidade criminosa autônoma. Aborto culposo só pode ser resultado qualificador de crime de lesão corporal, mas não é o que a pergunta fez aqui, não é o que a questão perguntou aqui. Então, vamos lá. Letra B. O infanticídio é modalidade do homicídio qualificado pelo resultado? Não. Primeiro, o infanticídio não está, embora devesse ser previsto como uma hipótese de homicídio privilegiado, jamais qualificado, é um crime autônomo previsto no artigo 123. Errado. Letra C. Muita gente poderia ter errado essa questão. Por quê? Porque não leu essa questão na letra C com o cuidado devido. Olhem só, o latrocínio, por se tratar de espécie complexa de homicídio qualificado previsto no artigo 121 do Código Penal, não é julgada pelo Tribunal do Júri por envolver questão patrimonial. Primeiro que latrocínio não é hipótese complexa de homicídio qualificado. O latrocínio é um crime patrimonial qualificado pelo resultado morte. E nos termos da súmula 603 do Supremo Tribunal Federal, de fato, não é julgado pelo Tribunal do Júri. O Supremo Tribunal Federal tem esse entendimento sumulado na sua súmula 603. Deixa eu ver se a ceguinha aqui consegue pegar. Lembrar, hein, gente? Lembrar que é explicação da prova, não é apenas o gabarito da prova, tá? Então, vamos lá. Ou o meu gabarito para a prova, né? Vamos tomar a Deus que nós consigamos aqui acertar. Então, 603 do Supremo Tribunal Federal, a súmula diz assim: a competência para processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. Verdade, tá? Então, a letra C fala que é do juiz, que não é do Tribunal do Júri, mas não é por isso que a questão está certa, porque ela se refere ao latrocínio como uma espécie complexa de homicídio qualificado. Não é. O latrocínio é um crime de roubo qualificado pelo evento morte, tá? Então, está errada também a letra C. E, de fato, a competência, mesmo que a morte seja dolosamente provocada, não é obrigada, meu bem. Obrigada, Vinícius. A morte, ainda que dolosamente provocada, o crime não é da competência do júri popular. Tá ok? Letra C. Vamos lá. A eutanásia ou homicídio piedoso é reconhecida como conduta praticada por motivo de relevante valor moral, caracterizadora do homicídio privilegiado. Tá certo ou tá errado isso? A eutanásia é ou não é uma hipótese de homicídio privilegiado? Hein, gente? É ou não é? Certo? Essa é a resposta certa. A eutanásia é uma hipótese de homicídio privilegiado. E letra E diz: o homicídio pode ser considerado qualificado privilegiado quando praticado por motivo de relevante valor moral, motivado por vingança. Isso é incompatível. As qualificadoras de cunho subjetivo, referentes a motivo, elas são incompatíveis com as causas de privilégio. Só existe homicídio qualificado privilegiado quando com as causas de privilégio convivem as qualificadoras de cunho objetivo. Então, errada. A certa que falava que a eutanásia é hipótese de homicídio privilegiado praticado por motivo de relevante valor, por motivo de relevante valor moral, ok? Tem uma outra questão aqui que eu quero fazer também, que é diz respeito ao homicídio, e essa questão eu tenho certeza que ela deve ter pego muita gente, tá? A certa é a que fala que a eutanásia é homicídio privilegiado, tá certo? Vamos lá, não vou falar D
porque eu não sei, gente, eu não sei como está a organização da prova de vocês, tá bom? Aqui na minha, de fato, é a D, tá? Bem, há uma outra questão aqui que eu achei assim mega, por isso eu olhei a questão e falei assim, gente, pô, na boa, essa questão vai pegar muita gente. Essa questão é uma só, meu amor? Todas eram iguais? Então, ótimo. Essa questão que nós acabamos de fazer, o nível dela, fácil. Essa questão era uma questão fácil. Mas a letra C pode ter levado muita gente que eu conheço, faço isso há 19 anos, eu conheço meu povo, eu conheço. Por quê? Porque muita gente viu que não é do Tribunal do Júri, já marcou certa, não quer nem olhar o resto. Eu conheço meu povo, tá? Então, e é por isso que a gente tem que fazer. Eu conheço meus pretinhos, como vocês disseram aí. Viu, amor? Ó, agora, outra questão aqui que eu queria falar com vocês a respeito desse tema é uma que, essa questão aqui, eu quero aguardar. Eu vou dar o meu gabarito. E eu vou dar o meu gabarito dizendo pra vocês que é a questão que eu quero, pra qual eu quero que vocês mais prestem atenção na hora que sair o gabarito. Tá certo? Amor, olha só. Não é impossível marcar não, Bruno. Bruno, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu faço isso há anos e eu sei como é o povo. O povo vê uma coisa que no meio de alguma coisa, tá uma coisa certa, no meio da errada, a preguiça, pá, faz marcar. A outra questão que eu quero tratar com vocês é a questão de número 19. Essa questão, que eu vou na sequência da questão de homicídio, entendeu? A questão de número 19. A questão de número 19, eu não acho ela olha só, vamos lá. Eu tenho certeza, olha só, eu vou dar o meu gabarito, mas eu tenho certeza que essa questão vai ser a questão mais polêmica da prova, embora não tinha a resposta certa sim. Embora não haja nenhuma razão, na minha opinião, para tanta polêmica. Mas quando eu vi a maldade, eu falei assim, epa, ela vai pegar. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A questão de número 19, aliás, eu quero dizer que a prova é muito bacana. Ó, a questão de número 19, tô com um problema com ela, que eu só tenho aqui, ó, eu não consegui pegar as alternativas, então não sei qual é a alternativa. Vou ter que abrir aqui para tentar pegar a imagem, tá? A questão de número 19 era uma questão complicada, porque ela dizia assim, ó, vamos lá. A Ana combina com o Paulo de lhe fornecer um veneno que lhe provocaria morte lenta, mas lhe entrega outro que causa a morte imediata. Então, o que eu interpretei aqui? O Paulo, querendo se matar, pediu a Ana que lhe fornecesse veneno. Mas ele combinou com ela que ela fornecesse veneno que lhe provocaria a morte lenta. Tá certo? Que lhe provocaria a morte lenta. Joia? Muito bem. Aí, vamos lá. Aí, a Ana entrega um outro veneno que causa a morte imediata do menino Paulo. Certo? O Paulo toma o veneno e morre imediatamente, certo? E aí, na questão de número 2, Ana empresta uma arma para Rui cometer suicídio. Uma hora depois, o Rui solicita a Aldo que lhe mate. Com apenas um disparo no coração, Aldo contempla a vontade de Rui. Então vamos lá. Vamos falar nesse crime aqui muita gente, essa questão de número 19. Muita gente pode errar essa questão pelo seguinte, vamos lá. Primeiro, na hipótese do caso 2, coloca aí que não há, em absoluto, auxílio ao suicídio. Não há auxílio ao suicídio praticado por Aldo,
tá bom? Por Aldo. Não há auxílio ao suicídio praticado por Aldo. Escutou? Porque o Aldo, ele executou. O Aldo, ele praticou atos de execução. Se ele, vamos lá, gente, se ele pratica ato de execução, ele não pode ser considerado autor de auxílio ao suicídio. Então, o Aldo, na outra hipótese, o Aldo, ele pratica o quê? Ele pratica um crime de homicídio. Tá bom? Homicídio. Joinha? Muito bem. A Ana nunca quis contribuir para esse homicídio. A Ana, na verdade, não emprestou arma nenhuma para que Aldo matasse Rui. A Ana emprestou, na hipótese, a Ana emprestou a arma para que o Rui se matasse. Ela emprestou a arma para o suicídio do Rui. Se ela emprestou a arma para o suicídio do Rui, vamos lá, gente. Se ela emprestou a arma para o suicídio do Rui, ela não pode responder pelo crime praticado pelo Aldo, porque ela não tem nenhuma vinculação subjetiva com o Aldo. Então, ela não pode responder por nada que o Aldo tenha feito, repito, porque ela não tem nenhuma vinculação subjetiva com o Aldo. Tá certo? Ela queria participar do suicídio do Rui. Só que tem uma coisa. Para que nós tivéssemos o crime do 122 praticado pela Ana, seria necessária a ocorrência ou do resultado morte ou do resultado lesão de natureza grave. Certo? Então, ou pela morte ou pela lesão de natureza grave. A doutrina, ela se divide quanto à natureza jurídica desses eventos, morte e lesão grave. Para uns, eu me filio a esses doutrinadores, eu concordo com a posição desses doutrinadores, isso aqui significaria, a morte e a lesão grave, elas seriam elementares do crime do artigo 122. Para outros, significaria não significaria elementar, mas uma condição objetiva de punibilidade. Só que tem uma coisa, vamos lá? Nesse caso, se não ocorreu a partir da conduta da Ana nenhum desses resultados, a Ana não poderia ser responsabilizada por 122 aqui nunca. Quer seja uma natureza jurídica, quer seja outra natureza jurídica, a Ana não poderia ser responsabilizada. Porque Ana é uma pessoa, Aldo é alguém que entra 1 hora depois, Aldo praticou homicídio e a Ana nunca quis participar do homicídio do Aldo. Tá ok? Mesmo usando a arma. Não esqueça nunca, meu amor, não esqueça nunca dos requisitos do concurso de pessoas. Para que nós tenhamos concurso de pessoas, se faz imprescindível que nós tenhamos pluralidade de agentes, pluralidade de condutas, liame subjetivo entre os agentes. Qual é o liame subjetivo entre a Ana e o Aldo? 0. A Ana nem sabe do Aldo. Como é que a Ana pode ter participado de um crime que ela nem sabe que iria acontecer daquela forma? Certo? Então, para mim aqui, o Aldo praticou inequivocamente, o Aldo praticou homicídio. Tá bom? A Ana não pode responder como partícipe por ter emprestado a arma, porque, repito, não existe nenhum liame subjetivo entre ela e o Aldo. Tá bom? E, por outro lado, ela quis colaborar por um homicídio, mas da conduta dela não resultou nem a morte, nem... ela acabou não contribuindo nem com a conduta dela, eu digo, com relação ao suicida, nem para o suicídio, nem para uma tentativa de que resultasse lesão corporal de natureza grave. Então, ela não pode responder pelo 122 aqui e nem pelo 121 aqui. Ela poderia responder pela questão da arma de fogo, enfim.
Agora vamos lá. Na primeira questão, se ela emprestasse pro Aldo matar ela, óbvio, aí ela seria partícipe daquele homicídio, meu coração. Agora vamos lá. Na questão de número 1, a Ana combina com Paulo de lhe fornecer um veneno que lhe provocaria morte lenta, mas lhe entrega outro que causa morte imediata. Então, o que aconteceu foi que ela entregou um veneno que causava morte imediata, quando o Rui pensava que ela estivesse entregando algo que lhe causaria lentamente a morte. A questão diz, Ana combina com Paulo de lhe fornecer um veneno que lhe provocaria uma morte lenta. Tá ok? Não tô falando do primeiro caso, eu falei só do segundo caso, tá, meu amor? Eu não falei do primeiro caso, eu falei só do segundo caso. Agora eu vou falar do primeiro. Ana combina com Paulo de lhe fornecer um veneno que lhe provocaria uma morte lenta, mas lhe entrega outro que causa a morte imediata. Então, veja, nesse caso, ela está entregando para ele um veneno que causará a morte imediata desse cara. Quer dizer, pelo que está escrito aqui, ele morreu sim, tá? Vamos lá, gente. Ele morreu sim. Ele morreu porque ele tomou o veneno e morreu imediatamente. Vamos lá. Aí, vocês diriam que isso é hipótese de auxílio ao suicídio? Vocês diriam que isso é hipótese de auxílio ao suicídio? Porque ela forneceu o veneno que matou o cara? Olhem só, queridos, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Para mim, isso é hipótese de homicídio. Ela não responderia por auxílio ao suicídio. E eu vou explicar a vocês por quê. E é por isso que eu disse que essa questão vai dar pano para manga. Para mim, essa questão vai dar pano para manga. Tá certo, meu amor? E por quê? Não, vamos lá, meu amor. Quem pediu o veneno foi ele. Ela entregou o veneno, foi ele quem ingeriu o veneno. Certo? Só que, queria muito que vocês prestassem atenção, tá? Eu queria muito que vocês prestassem atenção. Joia? Pra gente poder chegar à conclusão. Senão a gente não adianta querer a resposta. Vocês querem que eu explique aqui a razão pela qual eu acho isso? Então a gente tem que escutar o restante da resposta. Valeu? Então vamos lá. Olhem só. Ele quis o veneno. Ele pediu o veneno. Ela entregou o veneno para ele beber. Ele executou a ação com o veneno dado para ela. Ela não praticou ato, ela não executou. Foi ele quem ingeriu o veneno e morreu imediatamente. Só que, para mim, não existe situação de auxílio ao suicídio. Por quê? Queridos, como dizem Aníbal Bruno e o Busato, é a capacidade de compreensão da vítima a respeito dos efeitos do seu ato que caracteriza aquilo como crime de homicídio ou como crime de instigação, como crime de auxílio ao suicídio. O Busato, inclusive, eu já sabia, assim, vou procurar a página, vou separar aqui a página e um pouquinho antes eu dei a sorte de achar. Vamos lá. Escute, olha só o que ele diz. A minha edição do livro do Busato é a edição de 2014. Eu adoro. É a página de número 64. E veja que ele traz a lição de Aníbal Bruno. Portanto, é a capacidade... vamos lá, desculpe. A questão passa pela análise, página 64, do volume 2. A questão passa pela análise de uma das formas de domínio do fato, a autoria imediata. O caso é que quando o sujeito instrumentaliza outrem que atua sem culpabilidade, realiza sua própria vontade em situação clara de homicídio. Quando, ao contrário, efetivamente não é a sua vontade que realização, ainda se pode falar em participação no suicídio. Portanto,
é a capacidade de compreensão em relação aos efeitos do seu ato e a capacidade de decisão daquele que se põe em risco, que irá definir se cuida de homicídio ou participação em suicídio. Aí vai. Aníbal Bruno já havia percebido ser esse o critério mais lógico, pois afirmava que se falta à vítima a capacidade de compreensão e decisão necessária para que se reconheça o seu ato como próprio, certo? Como acontece, por exemplo, aquele que ignora que o gesto que pratica vai destruir-lhe a vida, o fato do agente consciente da situação passa a ser homicídio. Tá certo? Então ele diz que isso é uma hipótese de autoria imediata. Sabe por quê? O agente, quer dizer, quem era o que estava aqui se matando, hein? O Paulo, no momento em que ele ingere aquela substância, ele ignora que aquele ato vai destruir a sua vida. Sabe por quê? Porque ele achava que estivesse tomando alguma coisa que lhe causaria uma morte lenta. Alguém colocou aqui, tirou dele toda e qualquer capacidade de depois querer reverter isso. Certo? Então, o cara se aproveitou do desejo suicida dele e fazendo com que ele pensasse estar tomando alguma coisa que lhe provocaria a morte lenta, dá um veneno forte que o faz morrer instantaneamente. Então, olha só, querido, vamos lá. A questão aqui, então, para mim, é baseado na doutrina, não é aqui nenhuma viagem minha sem doutrina. Então, aqui a questão é de homicídio. E, naquele momento, ele não sabia que estaria morrendo com o veneno, certo? Ele não sabia que estava morrendo com o veneno naquele momento. Por isso que, para mim, essa questão é a hipótese de homicídio. A questão aqui não é discordar ou concordar, querido. A questão aqui é a minha resposta baseada na doutrina. Vamos ver o que o nosso examinador vai falar. Não adianta concordar ou discordar, porque, por exemplo, concordando eu ou discordando eu, ele pode também dar uma resposta diferente da minha, tá? Então, eu aqui estou falando de uma hipótese de homicídio, tá bom? E por conta desse ensinamento, essa parte que ele fala da questão de se a vítima ignora que o fato que pratica vai destruir-lhe a vida, isso é um crime de homicídio, eu não tenho dúvida. E ainda vou te dizer mais. Sabe o que me leva mais a crer ainda, meu amor, que essa vai ser a resposta do nosso examinado? Posso estar errada, repito, mas se não for, a gente pode cancelar essa prova porque tem esse respaldo, certo? E outra coisa é você saber analisar a prova como um todo. E sabe qual foi uma outra razão que me levou a achar que isso vai ser assim cobrado? Sabe qual foi? Lá na pergunta de número 35, que nós acabamos de fazer ainda há pouco, qual foi o autor que eles citaram, hein? Qual foi o autor que foi citado lá na prova? Qual foi o autor que foi citado lá na prova, agora, quando a gente acabou de fazer a questão de número 35? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Qual foi o autor? Ah, então. Vocês entenderam? Porque a minha razão de achar assim, sabe, gente? Então, agora, essa questão aqui é a seguinte. Então, o que eu não tenho dessa questão, o que eu não tenho, tá? O que eu não tenho dessa questão é a seguinte. Primeiro, a Ana, eu não tenho todas as respostas, tá? Então, o que acontece? Tem uma questão que diz que a Ana deve responder por homicídio simples em ambos os casos. Não. No segundo caso, ela não responde por homicídio simples, né? Também diz que a Ana deverá responder. Agora, qual é a segunda? Eu não tenho aqui. É esse que é o problema, cara. Ó, tá assim, ó. Em ambos os casos, Ana deverá responder por homicídio simples. Não, porque para mim, no segundo caso, ela não responde.
Ana deverá responder por homicídio simples apenas no primeiro caso. Em ambos os casos, Ana deverá responder pela participação em suicídio. A letra A está errada, a letra C está errada, a letra D está errada. Agora, a letra E, me ajuda aí, porque a letra E, eu não estou com a letra E aqui. A letra E, para mim, está cortada, tá? Então, a minha pergunta era a seguinte. Na letra E, o que está falado? Que a Ana deverá responder por homicídio qualificado pelo benefício na primeira situação? É isso? Bem, aqui, queridos, acho eu que a resposta, de fato, é a letra E. Tá certo? Aqui existe benefício, sim. Porque o veneno, do jeito que foi aplicado sem conhecimento da vítima. A vítima sabia que estava tomando veneno, mas não sabia que naquele momento morreria por conta do veneno. Tá ok? Porque olha só, aqui é uma questão, aí sim, cabe pra caramba controvérsia, sabe, gente? O que acontece? Pra mim a letra E, mas aqui poderia haver uma discussão e eu explico pra vocês por quê. Quando é que o veneno qualifica o homicídio, tá? Quando é que o veneno qualifica o homicídio? O veneno qualifica o homicídio como meio usado para o homicídio. E se você perceber, o artigo 121, parágrafo 2º, no seu item 3, ele fala de meios insidiosos, cruéis ou de que possam resultar perigo comum. O que é um meio insidioso? É um meio subreptício, sem que a vítima saiba estar tomando veneno. O meio cruel seria um meio que provocasse um sofrimento desnecessário à vítima antes de morrer. E o meio que poderia gerar perigo comum é que poderia trazer perigo para a coletividade, para outras pessoas. Bem, aqui não há o benefício como meio de que possa resultar perigo comum e nem como meio cruel, porque a morte da vítima ela foi instantânea. Certo? A questão é, como é que se interpreta? Ela sabia que estava tomando veneno, afasta o meio insidioso? Para mim, não, porque ela não sabia que estava tomando algo que naquele momento a mataria como veneno. Para mim, não está afastado o benefício, não. Para mim, existe o benefício, mas aí sim a questão é altamente controvertida. Aí professora, mas ela sabia que estava tomando, mas não sabia que aquele veneno estaria matando ela naquele momento. Ela não sabia que estava sendo executada com veneno naquele momento. Entendeu? O Paulo sabia sim. O Paulo sabia, o Paulo pediu. Só que ele não sabia que naquele momento estava morrendo com veneno. Entendeu? Então, dentro dessa interpretação, haveria qualificadora. Repito, essa questão é a questão mais difícil da prova. Essa questão é a questão top da prova. Tá? Eu só sinto muito que eles tenham deixado essa brecha. Mas essa questão, do lance da qualificadora, não. Mas eu continuo dizendo, para mim, ele não sabia que estava sendo executado. Então, por isso que para mim tem que ser a qualificadora do benefício. Entendeu, meu amor? Então, eu não tenho dúvida de que essa questão foi a questão mais difícil da prova. E eu vou insistir. Eu não me manifesto jamais como como doutrinadora quando dou as minhas aulas aqui no Periscope. Eu me manifesto como professora, tá bom? Eu me manifesto como professora. Eu não estou falando de algo que eu criei quando eu falo que isso aqui não é auxílio ao suicídio. Eu estou falando de algo que está na doutrina. Só que essas questões aqui, a doutrina que a gente normalmente lê, não trata dela. Essa questão não vem tratada. Mas veio tratada nesse manual. Por isso que eu peguei o livro, peguei a página, sublinhei a questão para mostrar para vocês que está aqui. Tá bom? Então é o que eu falo. Eu não ensino o que eu quero. Eu ensino o que eu aprendo ao longo desses 19 anos e das aulas que eu dou ao longo desses 19 anos. Tá ok? Então, para mim, a hipótese aqui
a hipótese aqui é uma hipótese de homicídio qualificado pelo benefício, que não é instigação ao suicídio, não é mesmo, tá? Agora vamos deixar agora vir a resposta. Quando tem a resposta, e eu vou repetir, eu já estou destacando que esse vai ser o gabarito mais comentado dessa prova, tá bom? Mata cobre e mostra o penal. Oh, Jesus, aqui o livro tá aqui, ó, que eu falei pra vocês, tá? É o livro do Busato. Joinha? Muito bem. Vamos lá, queridos do coração. Então, essa foi a questão de número 19. Já que ela foi tão controvertida, vamos fazer outra pro povo aí, que o povo tá, né? O povo é brincadeira, né? Vamos fazer uma outra facilzinha, quer dizer, facilzinha, mais facilzinha aqui. É outra também que eu não vou ter aqui a resposta toda. Vamos lá. Não, você ganhou no Instagram o sorteio, é só você mandar o direct com o seu endereço que eu mando pra você, meu amor. Eu tô esperando o seu direct, tá bom? Então vamos lá. Agora a questão de número 16. A 22 eu não tenho ela aqui. A 22 alguém pediu aí, ó. Eu não tenho a 22, tá? Se Deus quiser, dia 26 agora de agosto, eu vou estar dando uma aula presencial lá no Federal Concurso na Avenida Paulista. A aula é beneficente, é só levar 1 quilo de alimento não perecível, tá joia? Eu vou estar esperando por você lá, joia? E o livro já foi parte final, agora é só ir pra gráfica e fazer e acabou, graças a Deus, tá? O livro de legislação especial. Vamos lá. Vamos fazer? Então vamos lá. Olha só. Com a desclassificação no torneio nacional, o presidente do clube AZ demitiu o jogador que perdeu o pênalti decisivo. E resignado. Ah, você é linda, namorada do Yuri. Manda um beijo pro Yuri, querida. Um beijo pra você também aí do Maranhão. Adoro. Nossa senhora, essa terra. Muito gente boa o pessoal daí. Mas vamos lá. O Yuri lá da FGV, não foi? Isso? Que coisa boa. Olha, então vamos lá. Com a desclassificação do torneio nacional, o presidente do clube AZ demitiu o jogador que perdeu o pênalti. Luíse? É o aniversário da Luíse? Ah, Luiz, eu mando sim um livro pra você, meu amor. Vamos lá. Com a desclassificação do torneio nacional, o presidente do clube AZ demitiu o jogador que perdeu o pênalti decisivo, tá? E, gente, eu acho que vai dar pau aqui no... Indignado com a decisão, o futebolista decidiu matar o mandatário. Essa é a questão de número 16. Então, o cara foi demitido e resolveu... Deixa eu ligar a hora aqui. E resolveu que mataria o dono do clube. Não é isso? Para tanto, aproveitando o dia da assinatura da sua rescisão, acoplou uma bomba no carro do presidente que estava estacionado na sede social. O jogador sabe que o motorista particular do dirigente fatalmente será atingido. Então vamos lá. Olha o que aconteceu. Emanuele, linda do meu coração. Olha o que aconteceu. Ele queria matar o presidente do clube, escolheu matar o presidente do clube colocando uma bomba acoplada no carro do presidente do clube. E ele sabia que, além do presidente do clube, motorista particular. Com relação ao presidente do clube, ele tem dolo direto de 1º grau. Com relação ao motorista, ele tem dolo direto de 2º grau. Certo? Com relação ao presidente, dolo direto de 1º grau. Com relação ao motorista, dolo direto de 2º grau. Concordam comigo? Porque é o dolo das consequências necessárias. É o dolo das consequências necessárias do meio que ele escolheu para matar o dirigente do clube. Tá? Ele poderia ter escolhido várias formas de matar o presidente do clube. Mas ele escolheu matar logo colocando uma bomba, sabendo que o presidente do clube não estaria sozinho ali. Muito pelo contrário, ele estava sempre com seu motorista particular. Então ele quer matar também o presidente do clube, o motorista do presidente do clube. Só que ele está querendo matar o motorista do presidente do clube com dolo direto de 2º grau. É o chamado dolo das consequências necessárias. Porque não tem como matar o presidente dessa forma sem matar também o seu motorista. Tivesse ele escolhido então outra forma, deixado o presidente sair, atirado contra o presidente, coisa do gênero. Não, ele escolheu acoplar a bomba ao carro. Certo?
Só que ele também falou assim, ó, ele também tem consciência que não podia evitar a presença de torcedores ou funcionários da agremiação próximos ao veículo e que viriam a falecer com a explosão, certo? Como para ele nada mais importa, a bomba explode. E, lamentavelmente, além da morte dos 2 ocupantes do veículo automotor, 3 torcedores e 1 funcionário vêm a óbito. Então, queridos, eu não tenho aqui, ó, deixa eu procurar aqui a questão de número 16, porque aqui não, tá muito ruim pra mim isso aqui, foi muito ruim na hora de pegar. Vamos lá? Então, olha só. Então, qual é, eu só tenho as 2 primeiras respostas. Vamos lá, qual é a resposta? A letra A fala que é por dolo direto de primeiro grau em relação ao presidente ou motorista? Não, motorista é dolo direto de segundo grau. Dolo eventual com relação ao motorista da letra B? Errado. Motorista, dolo direto de segundo grau. Agora, qual é com dolo direto de segundo grau apenas com relação ao motorista? Tá certo. Agora, eu não tenho aqui as letras C e D, certo? Então, ele, na verdade, tinha dolo direto de primeiro grau com relação ao presidente, dolo direto de segundo grau com relação ao motorista e dolo eventual com relação a torcedores que por ali podiam estar, certo? Então, aqui ele tinha dolo direto de segundo grau com relação ao motorista. Joinha? Muito bem. Questão de número 16, feita. Agora, vamos lá. Uma outra questão que eu quero fazer com vocês. Deixa eu ver aqui uma questão que esteja com boa. Ah, eu quero fazer a questão de número 18. O dolo direto de segundo grau é o dolo das consequências necessárias. C, dolo direto de segundo grau com relação ao motorista ao presidente? Não, porque com relação ao presidente está com dolo direto de primeiro grau. Tá ok? Essa foi tranquila. Agora, eu quero ver a 18. Queridos, vamos fazer a 18, mas vamos fazer a 18 com explicação doutrinária. Certinho? Não é fazendo não, tá certo? Olhem só. Ao menos no Brasil, embora existentes outras concepções de imputação objetiva, a generalidade da literatura penal se acostumou em apresentar um modelo funcionalista de Claus-Roxin. Nesse sentido, considerando os pressupostos de sua construção teórica... Obrigada, Arlete. Deixa eu pegar um negocinho aqui com a minha Lelete. Obrigada. Meu amor, agora que eu vi que era você. Muito obrigada, Lelete. Vamos lá. Então, ao menos no Brasil, embora existentes outras concepções de imputação objetiva, a generalidade da literatura penal se acostumou a apresentar um modelo funcionalista de Claus-Roxin, funcionalista moderado. Nesse sentido, considerando os pressupostos de sua construção teórica, analise o caso proposto a seguir e assinale a alternativa correta. Essa é a questão de número 18, certo? Muito bem. Como é que é a história da questão de número 18? Que eu também não tô com ela, Jesus. Vamos lá. A questão de número 18. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não é que eu não esteja com ela, eu não tô com ela completa, tá? Não tô com ela completa. Vou botar 18.2 aqui. Vamos lá. Olha aqui. Um delegado de polícia, sem embargo, alertado pelo escrivão e pelo investigador sobre a precariedade dos freios da viatura, exigiu ser transportado até a circunscrição vizinha. Antes de chegar à rodovia, o escrivão novamente o advertiu sobre os problemas do freio do veículo oficial, mas a autoridade impôs que a sua vontade fosse devidamente cumprida. Durante o trajeto viário, o escrivão perdeu o controle do veículo em curva acentuada por falha no sistema de freios e, desgovernado, atravessou a pista contrária e caiu em um barranco de 15 metros. O delegado de polícia morreu no acidente e a perícia técnica comprovou que nenhum fator adicional corroborou para o sinistro. Então, olhem o que aconteceu. Gente, se toca mais aqui na correção, depois você vê a outra que foi corrigida, meu amor. Ó, então, como é que fica essa situação do delegado?
do delegado que morreu num acidente após insistir que o inspetor, não é? Que o inspetor foi o escrivão, dirigisse aquele carro que sabiam, que já tinham. Não, não é não. Tem nada a ver com o estrito cumprimento do dever legal, não. Veja, os dois avisaram. Olha só, doutor, o carro, foi o escrivão, né? Isso. O escrivão avisa, doutor, o carro tá sem freio. A gente não pode andar num carro sem freio. Aí o delegado pede assim, não, eu quero que você leve, vamos assim mesmo, vamos embora assim mesmo. Foram, certo? E aí acontece um acidente e o delegado vem a óbito. Aprenda a fazer a questão de acordo com o enunciado. O enunciado não falava de imputação objetiva, não tem nada a ver com ordem ilegal. Tem nada a ver com ordem ilegal. Aprendam a fazer a questão de acordo com o enunciado, meu amor. O enunciado não falava de imputação objetiva? Não falava? Olhem só. Não tem nada a ver com ordem ilegal. Isso! Ah, adorei! Edivan, lindo, maravilhoso. Heterocolocação em perigo consentido. Aprenda a fazer. Olha só. A questão aqui falava de Roquecim. A questão aqui diz de imputação objetiva segundo o funcionalismo moderado de Roquecim. Então nós estamos trabalhando no campo ainda do fato típico. Nós estamos ainda falando da questão se está presente ou não está presente o tipo penal, se está aqui perfeito ou não. Tá certo? A questão aqui diz respeito à criação de risco não permitido e realização de risco no resultado. E aqui nós vamos ter que tratar da questão de imputação do resultado ou não imputação do resultado a alguém. Porque, na verdade, a teoria da imputação objetiva é uma teoria de não imputação. E aí a gente fala da questão da colocação em perigo, quando a pessoa se coloca em perigo. Então, o Roquecim, vai anotando aí, ele propõe que se faça uma diferença entre a autocolocação em perigo e a heterocolocação em perigo, tá? E ele diz assim, ó, tá bom, gente? Vamos lá. Ele diz assim, ele diz que existe uma diferença entre autocolocação de perigo e heterocolocação de perigo. Na autocolocação, o agente ele possui o controle fático e cognitivo do risco. E ele tem domínio da medida do perigo. Na heterocolocação, o agente não tem previsibilidade sobre a progressão do fenômeno arriscado, tá? Até porque ele não pode dominar a situação. Só que o Roquecim, ele diz assim, há situações em que a heterocolocação em perigo consentido, ela será também impune. Por quê? Porque ela se equipara à autocolocação. Entendeu? Se equipara à autocolocação. E assim, se ela se equipara à autocolocação, aquele que se colocou em perigo, mesmo que na situação de heterocolocação, isso deve afastar a responsabilidade, deve afastar a imputação do resultado para aquele que, no caso aqui, dirigiu. Então, ele diz assim, ó, nesse caso, essa heterocolocação, ela é equiparada a uma autocolocação. Por quê? Porque o detentor do bem jurídico, ele conhece o risco em toda a sua extensão, sabe? Aqui não há erros pós-determinados, ele conhecia tudo. Tanto é que a questão fala assim, ó, o delegado de polícia morreu e a perícia técnica comprovou que nenhum fator adicional corroborou para o sinistro. Se um fator adicional tivesse corroborado para o sinistro, isso não excluiria imputação. Mas nessa hipótese aqui, as consequências de todo o risco, as consequências do risco assumido, elas são conhecidas pelo detentor do bem jurídico, certo? No caso aqui, pelo delegado. Não houve erros pós-determinados. Então, nesse caso, em que a vítima conhece o risco em toda a sua extensão, tá? E o resultado decorre desse risco assumido, eu posso dizer que a vítima, nesse caso, ela possui a mesma responsabilidade pela atuação
que o terceiro que cria o risco. Então, isso afasta a imputação do resultado ao terceiro que criou o risco. Nesse caso, então, queridos, vamos ver qual seria a resposta? Aí colocar assim, ó, o Roquicin é uma viagem. Olha só, gente, nós quando fazemos prova, nós temos que adotar posturas. E sabe qual é a nossa postura na prova? A nossa postura na prova é que nós somos pessoas que estão sendo examinadas, certo? E se nós somos pessoas que estamos sendo examinadas, nós temos que nos comportar de acordo com aquilo que é exigido do nosso examinador. Será que o Roquicin, que é considerado hoje um dos maiores penalistas do mundo, é desqualificado? O mundo todo discute Roquicin, sabe? Então como é que não adianta ficar dizendo que é bom, que é ruim, que concorda, até porque, repito, não é questão de concordar. Quem faz prova não concorda com nada. Eu até brincava, quando eu fazia prova, que quando eu ia fazer prova, se o meu examinador fosse flamenguista, eu colocava a touca da raça e pegava a camisa da Jovem Flá e colocava. Não tem essa, gente. Não tem sentido isso. Discutir com o examinador, dizer que isso é viagem. Não é viagem, mas olha só. Está perguntando de acordo com os pressupostos da construção teórica de Klaus Roquicin. Então você tem que responder o que ele acha. Certo? Então vamos lá. Qual seria a resposta certa? A imputação do crime. Gente, olha só. Posso falar uma coisa para vocês? Na vida, para passar num concurso público, não apenas é necessário conhecimento, tá? Para nós passarmos num concurso público, é preciso, acima de tudo, uma coisa chamada humildade. Nós temos que aceitar que nós não somos os donos da verdade. Nós temos que aceitar que... Não, mas eu não estou falando de ninguém específico aqui, não. Eu estou falando aqui, veja, olha só, meu amor, vamos lá. O que nós estamos aqui falando é de algo que serve para todas as situações, tá? E eu digo isso porque me faltou essa humildade quando eu fui reprovada. E o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com vocês. Me faltou essa humildade quando eu fui reprovada numa prova oral. Sabe? Fazer o meu primeiro concurso, ficar reprovada na prova oral, tu acha que isso é fácil? Sabe? Por quê? Porque me faltou. Eu achava assim, ó, direito penal, quando eu quiser eu vou acertar. Quando eu quiser eu pego estudo. Foi o que me ferrou. Eu tô falando isso não é para brigar com ninguém, não. Eu tô falando isso porque quem é meu aluno, quem me acompanha nas lives, quem sabe do meu jeito de dar aula, sabe que eu sempre digo que eu quero que vocês sejam muito mais do que eu, que vocês saibam muito mais do que eu. Eu quero que vocês brilhem muito mais, que consigam muito mais. Porque todo professor deve querer brilhar muito menos que o seu aluno. Senão ele não é professor, ele é estrela. Tá certo, meus amores? Então é nesse sentido. A gente tem que aprender a fazer a prova. Se a prova fala de concepção de Roquicin, tá falando de imputação objetiva. Fala aqui, ó. Tá falando aqui, imputação objetiva, modelo funcionalista. Entendeu? Então é por isso. Joinha, meus pretos do coração? Então, olha só. Vamos ver qual seria a resposta certa? Vamos analisar comigo a resposta certa? Diz assim: a imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser afastada, pois se trata de caso de heterocolocação em perigo consentido. É essa. A imputação do crime deverá ser afastada pela ausência do dolo por parte do escrivão. Não é por isso que a gente pode ser responsabilizado por um resultado a título de dolo, Henrique, ou a título de culpa. A imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser admitida, pois trata-se de contribuição e uma autocolocação em perigo dolosa. Não. A imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser admitida, pois o resultado ocorrido no caso proposto está abrangido pelo respectivo tipo penal. Não, porque ele faz inserir no tipo a ideia da imputação objetiva. A imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser admitida, pois é suficiente a comprovação da relação de causalidade. Não, porque a imputação objetiva ela justamente nega isso. Não é suficiente a relação de causalidade. Tá? Então, isso é uma hipótese de heterocolocação consentida em perigo. Sim, sim. Ele faz diferenças entre autocolocação
heterocolocação e diz as situações em que a autocolocação, em que a heterocolocação deve ser equiparada à autocolocação, certo? Então vamos lá. Quais são os pressupostos para que nós façamos a equivalência da autocolocação com a heterocolocação? 2. Que a vítima conheça o risco em toda a sua extensão, tá certo? E esse resultado, ele é decorrente dos riscos assumidos e não de fatores outros, tá? Não de fatores outros pós-determinados. E que, nesse caso, a vítima, ela esteja atuando com a mesma responsabilidade pela atuação que o terceiro. Tá bom, meu amor? Então, vamos lá. Então, essa questão foi de número quem? 18, não é? Foi a questão de número 18. A de número 19 nós já fizemos. Deixa eu ver aqui qual é que eu vou querer fazer mais. Vamos fazer agora uma questão tranquilinha? Vamos querer fazer aqui uma questão tranquilinha? A outra questão que eu falei na minha... Agora eu vou fazer questão, essa questão aqui é 20. Questão 20, hein? Questão 20, hein? Vamos lá. A 17 eu falei que eu não tenho, tá bom? Eu dou aula no Portal F3, eu dou aula no Master Iuris, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, na Fundação Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro e na Escola de Direito da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tá bom, meu amor? Vamos lá. Então, olha só. Na Avenida Faço, a 21, deixa eu ver se eu tenho, minha linda. Eu tenho 21, eu faço a 21 sim, tá? Vamos lá. Na Avenida Afonso Pena, localizada em Campo Grande, Ulisses atropelou Ramon logo após sair de um bar. Submetido a exame pericial, constatou-se a influência de álcool. Metros depois, na mesma via de trânsito, Arnaldo perdeu o controle do seu veículo, atropelando Marcel. Não é isso? Então, peraí. Na Avenida Afonso Pena, localizada em Campo Grande, Ulisses atropelou Ramon, saindo de um bar. Submetido a exame pericial, constatou-se a influência de álcool. Metros depois, da mesma via, Arnaldo perdeu o controle do seu veículo, atropelando Marcel. Testemunhas afirmaram que outro veículo não identificado disputava um racha com Arnaldo. Joia. Devido aos acidentes, Ramon e Marcel sofreram pequenas lesões corporais. Encaminhados à delegacia, a autoridade de plantão, de ofício, instaurou o inquérito, cumprindo as diligências necessárias. Ao final, relatou que os condutores agiram com culpa, indiciando-os pelo crime de lesão corporal culposa de trânsito, cuja pena privativa de liberdade e detenção de 6 meses a 2 anos, artigo 303. Com base no caso proposto, assinale a alternativa correta. Quem assistiu a minha série de lives essa semana pelo Facebook Live aqui do Amo Direito, tinha que saber essa resposta. Deixa eu explicar uma coisa. Aqui houve 2 fatos diferentes. Uma do Ulisses, que atropelou o Ramon sob efeito de álcool. E o outro do Arnaldo, que atropelou o Marcel em participação em competição automobilística não autorizada. Mesmo que esses crimes se tratem de crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena não supera 2 anos, o fato é que para nenhum deles, nos termos do artigo 291, parágrafo 1º, se despenalizadores da lei de trânsito. Nos 2 casos, a ação penal é pública incondicionada, nos termos do artigo 291, parágrafo 1º. Nos 2 casos, não cabe transação penal. Nos 2 casos, não cabe composição civil de danos. E diz a lei, certo? Não apenas o álcool, tá, meu amor? O álcool, a participação em competição automobilística não autorizada e o fato de transitar 50 km além do limite permitido para o local. Então, o que acontece? E também diz a lei que, nesse caso, é o parágrafo 2º, salvo o melhor juízo do artigo 291, que deve ser instaurado inquérito policial. Obrigada a você, meu amor, por sua audiência, viu? Olha aqui que diz a lei 9.503, no artigo 291, no seu parágrafo 2º, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, ou seja, essas para as quais estão vedadas está vedada a aplicação dos institutos despenalizadores, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação. Então, vamos corrigir? Vamos lá. Então, foi falado na live, hein? Segunda questão da prova que foi falada na live.
Recebendo os inquéritos, o promotor de justiça avaliará a possibilidade de ofertar transação penal aos infratores, salvo se os envolvidos alcançarem a composição civil de danos. Errado, não cabe. Não cabe transação penal. Letra B. A instauração dos inquéritos policiais dependia da representação dos ofendidos. Errado. Isso é crime de ação penal pública incondicionada. Não cabe 88. Nenhuma medida preliminar à instalação dos inquéritos policiais fazia-se necessária, pois em ambos os casos trata-se de crime de ação penal pública incondicionada. Correta. Correta. A instauração dos inquéritos policiais dependia do requerimento das vítimas. Não. Não dependia, porque nesse caso é de ação penal pública incondicionada. Tratando-se de infrações de menor potencial ofensivo, o delegado não deveria ter instalado inquérito. Deveria. 291, parágrafo 2º da lei. Certo? Então, aqui a resposta é a letra A. Me ajuda, gente? Foi a letra C, não foi? A letra C que diz que se tratava de crime de ação penal pública incondicionada. Então, essa foi a questão de número 20. Deixa eu ver aqui se eu tenho... vamos fazer rapidinho a 21, que alguém pediu a 21. Me ajuda na 21, tá? Agora, a 21 é outra que eu não tenho. Não é história não. Olha como é que começa a minha 21 aqui, ó. A minha 21 começa assim. Deixa eu ver se por acaso tem aqui no meu computador que dê pra eu tirar. Porque houve umas que nem consegui tirar, tá? Deixa eu ver aqui a 21. Se eu consigo... Pronto, eu acho que vou conseguir a 21. Eu tenho sim. Arthur, após subtrair aparelho... Vamos fazer a 21? Arthur, após subtrair um aparelho celular no interior de um mercado, foi detido por populares que o amarraram em um poste de iluminação. Acabou agredido violentamente por Valdemar, vítima da subtração, que se valeu de uma barra de ferro encontrada na rua Alice. Não, uma barra de ferro encontrada na rua. Ponto. Alice tentou intervir, porém foi ameaçada por Valdemar. Ato contínuo, Alice, verificando a grave situação, correu até um posto da polícia militar e relatou o fato ao soldado Pereira, que se recusou a ir até o local onde estava o periclitante, alegando que a situação deveria ser resolvida unicamente entre os envolvidos. Francisco, segurança particular do mercado, gravou a agressão e postou as imagens em rede social com a seguinte legenda: aí, mano, em primeira mão, outro pra vala. Arthur morreu em decorrência do trauma craniano. Tá? Vamos lá? Queridos, Pereira é o policial que, sabendo da situação de risco, tinha o dever de agir garantidor para impedir o resultado. Não impediu quando podia, não agiu quando podia, estava de folga? Tá dizendo aqui, correu até um posto de polícia militar e relatou o fato ao soldado Pereira. Hein? Não tem nada de folga aqui não, gente. Quem botou negócio de folga aqui? Nada a ver, tá? Então vamos lá. Não, mas quem te disse que aqui tem negócio de folga, gente? Tem alguma coisa de folga aqui que eu não esteja lendo? Só me diz aqui. Não tem nada de folga aqui não. Mas mesmo que tivesse, vamos lá. Ele no posto, ele era garantidor. Mas vamos lá. Se o Pereira era garantidor e o Pereira, ele garantidor, podendo agir, não agiu porque não quis, e ainda disse que, eles que resolvam lá, ele no mínimo está consentindo resultados lesivos com relação àquele homem, certo? Então, olha aqui, sendo ele garantidor, diz a lei, diz a questão A, Pereira poderá ser indiciado pela prática de crime omissivo impróprio. O que é o crime omissivo impróprio? É o crime dos garantidores, é o crime comissivo por omissão. Aquele em que ele, por se omitir, pode responder por um crime comissivo. No caso, um crime de homicídio. É certa. Pereira pode ser indicado pela prática de crime omissivo próprio? Próprio nunca, porque ele é garantidor. Ele tem dever de agir para impedir o resultado sob pena de, não agindo, ser responsabilizado ou poder ser responsabilizado pelo resultado. Alice poderá ser indiciada pela prática de crime omissivo próprio? Nunca. Ela fez tudo para ajudar. Alice poderá ser indiciada pela prática de crime omissivo impróprio? Mas nunca. Alice não é garantidora. Alice não tem dever legal, Alice não assumiu o risco de impedir resultado por contrato ou coisa do gênero, e nem houve por parte dela a situação da ingerência em que ela teria criado um risco para a vítima. E o Francisco poderá ser indiciado pela prática do crime comissivo por omissão? Comissivo por omissão é a mesma coisa que omissivo impróprio. No caso, gente, claro que não, porque ele não é garantidor, ele não está em nenhuma das situações de garantidor do 13, parágrafo 2º, e de nenhuma outra norma que cria relação normativa de causalidade na omissão.
de sorte que ele ali responderia por um crime de homicídio próprio, tá certo? Então seria a letra A. Essa era muito facinha, né? Vamos agora fazer a questão de número... Cadê? Não tenho a 23. A 23 é uma das que eu não tenho, tá? Vamos ver. Ou eu tenho... Não, a 23... Tenho, eu não tenho a 22. A 22 eu não tenho, tá? Ficou faltando um pedação da 22, que era um negócio de data, não tem negócio de data? Aí faltou data, não dá pra gente fazer. A gente faz amanhã. Vamos lá. Questão de número 23. Opa, eu adoro legislação especial, tá? O Pereira poderia ser responsabilizado por homicídio, tá bem? Tá bom, querido? Porque ele garantidor deixou de agir para impedir o resultado quando podia fazê-lo. Joia? Vamos fazer a 23? Vamos lá. A 23 diz assim: cumprindo mandados judiciais, omissivo impróprio, comissivo por omissão. Não é isso aí, gente? Isso aí já passou, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Ele seria responsabilizado por crime omissivo impróprio, crime comissivo por omissão. Esse é o Pereira, o policial. Tá bom? Alguma dúvida eu posso seguir? Então, o policial por crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio. O segurança Francisco por omissivo próprio. Não existe prevaricação antes. Tá errado. Tá, meu amor? Depois você assista uma live que eu tenho no Facebook, no meu Facebook, que é o Cláudia Barros, professora Cláudia Barros, em que eu falo sobre as omissões dos agentes públicos, que crimes eles podem responder. A prevaricação, todo mundo acha que é o primeiro ou o último deles. Dê uma olhada nessa live que eu tenho lá. Vamos lá? Agora 23. Cumprindo mandados judiciais, o delegado Alcimor... É isso, gente? Tudo bem. O delegado Alcimor efetuou a prisão de Alceu, conhecido como Nariz, considerado líder de uma associação criminosa voltada para a prática de tráfico de droga na região sul do país, e a apreensão de seu primo Daniel, de 17 anos, em um quarto de hotel em que se hospedavam. Ambos, aliás, velhos conhecidos da polícia pela prática de infrações pretéritas. No local, a equipe tática encontrou drogas, dinheiro e celulares. Com autorização judicial, o delegado acessou o conteúdo das conversas via WhatsApp, alcançando mais nomes e os pontos da prática comercial ilícita. No total, 6 pessoas foram presas. Tá ok? Isso. Vamos lá? Com respaldo, no caso, e considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao crime do artigo 35, vamos assinalar a correta? Vamos lá. Por vedação, cadê? Aqui, tá faltando de novo, tá vendo? Gente, tem umas questões que estão faltando pra mim, as respostas. Vamos lá. Por isso que eu não tava conseguindo fazer naquela hora, sabe, gente? Peraí, eu acho que vai ter que ser na próxima, peraí. Porque é tudo por imagem, aí faltou pra caramba. Ah, não vai dar. Vamos lá. Vamos ver esse primeiro aqui. 23. Me desculpem aqui, mas tá difícil, tá? Por vedação expressa na lei de drogas, para o presente crime, não se admite... Isso é o 35, tá perguntando sobre 35. Não se admite a incidência de penas alternativas à prisão, não obstante preenchidos os requisitos legais, né? Essa questão toda é uma hipótese, tá errada, porque nós já vimos que são admitidas as penas alternativas à prisão, né? Porque essas penas alternativas à prisão, embora vedadas na lei, isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no HC 97256, e depois suspenso isso por ato do Senado Federal, nos termos de 5210 da Constituição, através da Resolução 5 de 2012, tá? Associação para fins de tráfico é considerado crime hediondo? Não. Segundo o entendimento amplamente majoritário, e segundo o entendimento da STJ, o crime de associação para tráfico não é considerado um crime hediondo. O tráfico é considerado um crime hediondo, a associação para tráfico não é considerado um crime hediondo. Vamos lá? A prática criminosa pretendida não precisa ser reiterada, mas a associação não pode ser eventual. Perfeito. Essa é a letra certa. Por quê? Porque quando nós temos associação, associação para fins de tráfico não pode ser uma associação eventual. Há de ser uma associação dotada de características de estabilidade e permanência, tá? As pessoas se reúnem para reiteradamente ou não praticarem os crimes do artigo 33
caput, parágrafo 1º e 34, mas não precisa ser reiterada a prática, mas a associação há de ser estável e permanente, não pode ser eventual. A letra C está certa. Mas vamos ver as outras, porque estão erradas? O envolvimento do menor é indiferente para fins de tipificação. E não, quer dizer, o envolvimento do menor é indiferente para fins de tipificação? Porque os menores são computáveis e não influencia no tocante à dosimetria da pena no crime de associação criminosa? Errado. Sabe por quê? Porque, na verdade, influencia sim. Porque o fato do crime envolver menor caracteriza uma causa de aumento de pena para o crime. E para a configuração do crime exige-se efetivamente a prática do tráfico de drogas. Errado. A pessoa que se associa para a prática do tráfico de forma estável e permanente, uma associação estável e permanente, já caracteriza o crime independente de efetivamente praticar o tráfico de drogas, tá? Então, repetindo aqui, a resposta certa era a resposta de letra C. A prática criminosa pretendida não precisa ser reiterada, mas a associação não pode ser eventual, tá? A lei está errada. A A está errada porque diz que não cabe substituição de pena privativa de liberdade por penas alternativas à prisão. Cabe. A outra diz que é hediondo e não é. A C está certa. A D está errada. Cadê? A D está errada porque o envolvimento menor não é indiferente para a aplicação da pena, é causa de aumento de pena. E a letra E está errado porque não se exige efetivamente a prática do tráfico para que ela esteja correta. Vamos lá. A 24 veio cortada para mim. Não consigo fazer. Vamos fazer aqui. Nós vamos fazer todas, tá, gente? Mesmo que nós não façamos hoje todas, nós vamos fazer todas. A 25 veio cortada. A 26 veio cortada. A 27 veio parcialmente cortada. Deixa eu ver se eu consigo recuperá-la aqui. Consigo. Vamos lá. Vamos fazer a 27? Vamos fazer. Todas as que eu não fiz, nós vamos fazer, tá? Vamos fazer a 27? Vamos lá. No que diz respeito ao sistema de aplicação da pena, assinale a alternativa correta. Vamos lá? No caso de condenado reincidente em crime doloso, porém com as circunstâncias do artigo 59 inteiramente favoráveis, a pena base pode ser aplicada no mínimo legal, tá? Então vamos lá? No caso de condenado reincidente em crime doloso, porém com as circunstâncias do artigo 59 inteiramente favoráveis, a pena base pode ser aplicada no mínimo legal. Certa. A resposta está certa. Explico por quê. Primeiro, porque a pena base, a reincidência não é computada na hora da pena base. A reincidência é computada por ocasião da consideração das circunstâncias agravantes genéricas no termo do artigo 61, tá? A pena base é aplicada com base no 59, se todas as circunstâncias forem favoráveis, ela pode ser aplicada no mínimo legal. Agora vamos continuar aqui. Letra B. Por que a letra B está errada? Deixa eu só aumentar aqui, gente, porque para mim está... Vamos lá, por que a letra B está errada? A qualificadora da torpeza do crime de homicídio determina a majoração do quantum de pena privativa de liberdade na terceira fase da dosimetria. Errado, porque na terceira fase da dosimetria consideram-se as causas de aumento e diminuição. As qualificadoras, elas já têm pena própria, pena mínima e máxima diferentes que hão de ser consideradas na hora quando começa a fixar a pena, tá certo? Então, qualificadora não se vê na terceira fase. Só as causas de aumento e as causas de diminuição é que são vistas na terceira fase. Letra C. O início do cumprimento de pena privativa de liberdade pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo motor sempre será no regime fechado em razão da gravidade da conduta em relação ao bem jurídico protegido pela norma. Mas nada. Claro que não. Está completamente errado, até porque a gravidade do delito não pode ensejar, ser o único fator a ensejar a pena em regime inicialmente fechado, e muito menos homicídio culposo, certo? Letra D.
Sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, admite-se a fixação do regime inicial aberto para o condenado reincidente quando a pena fixada na sentença é igual ou inferior a 4 anos. Não. Artigo 33, parágrafo 2º, letra C. Admite-se o regime aberto quando a pena é igual ou inferior a 4 anos para o réu não reincidente. Se ele é reincidente, ele não poderia ficar no regime aberto com pena até 4 anos. Vamos lá? Essa questão da letra E é má. A letra E é má. A letra E é uma questão, ela é pegadinha. Na sentença condenatória por crime de estelionato, a pena aplicada em 1 ano de prisão pode ser substituída por 2 restritivas de direito, desde que presente os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Errado, sabe por quê? Porque na substituição, nós devemos observar o que diz o artigo 44, certo? Na substituição até 1 ano, eu substituo por uma pena restritiva de direitos ou por uma pena de multa. Na superior a 1 ano, até 4, né? Substitui-se por uma restritiva de direitos e uma de multa ou por 2, tá certo? Restritivas de direito. É o artigo 44 da Lei Penal, tá bom? Então, fala assim, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma de restritiva de direitos. Se superior a 1, pena pode ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa ou 2 restritivas de direitos. Então, isso aqui era difícil porque muita gente não prestou atenção nisso, nesse lance que só depois de 1 ano é que poderia ser por 2 restritivas de direitos ou por uma de multa ou por uma multa mais uma restritiva de direitos, certo? Então, erraram aqui. Muito bem. Agora, uma questão fácil. Então, essa foi a questão... Qual foi essa questão, gente? Essa questão foi a questão de número 27. Fizemos a 27. A 28 eu tenho aqui completinha. Considerando as teses simuladas pelo Superior Tribunal de Justiça contra os crimes contra o patrimônio e contra a propriedade intelectual, assinalemos a correta? Essa era mole, tá? Isso aqui era decoreba de súmula do STJ. Joinha? Por isso que toda prova, escuta o que eu vou te falar, toda prova você pode me fazer um favor de eu dar uma olhadinha nas súmulas de STF e de STJ? Porque tanto a 28 quanto a 30, abordaram questão de súmulas, certo? Mas vamos anotar as súmulas rapidinho? Admite-se a adoção do princípio... Vamos marcar correta. Admite-se a adoção do princípio da adequação social para tornar atípica a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas, embora comprovada a materialidade da infração. Errada. Tem súmula 502. Tá ok? A configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido com aspectos externos do material, sendo dispensável a identificação dos titulares dos direitos violados. Certo? Súmula 574. O aumento de pena no crime. Então, essa é a certa, não é isso? Peraí. A configuração é suficiente para a perícia. Isso. Essa é a certa. Letra B. Súmula 574. Ela corresponde à súmula 574. Agora, C. O aumento de pena no crime de roubo não exige a fundamentação concreta, sendo suficiente para a exasperação a mera indicação do número de majorantes. Errado. Isso aqui está na súmula, eu acho que é 443. Deixa eu ver aqui. Súmula STJ 4. Eu acho que ela mesmo. O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Então, não é suficiente a mera indicação do número de majorantes. Está errada essa aqui, súmula 443. Então, a existência do sistema de vigilância eletrônica no interior do estabelecimento comercial já é suficiente para tornar impossível a consumação do crime de furto. Nunca, súmula 567. A consumação do crime de roubo não ocorre só com a inversão da posse do bem subtraído mediante violência, sendo imprescindível a posse mansa e pacífica. Jamais. 582, não é? Súmula 582, me ajuda. Vamos lá, eu não tenho não. Aqui, esse código aqui é mais velho. Tá certo? Errado, porque aqui é com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, tá consumado o roubo. Então, qual é a letra certa no número 28?
a letra certa na 28? A 28 é a letra B, não é isso? Me ajuda aí, gente. Que é a que fala que a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade é suficiente à perícia por amostragem. Então é essa, súmula 574. Na de número 30, também era fácil. A questão de número 30 também era uma questão fácil. Que a questão de número 30 falava assim, ó, considere as teses simuladas pelo Supremo Tribunal Federal atinentes às regras de fixação e progressão de regime de execução da pena, assinalando a correta. Vamos lá? Não impede... Eu não tenho a 29. Eu não tenho a 29, amor. A 29 pra mim saiu... Olha só, deixa eu mostrar pra você falar que não é mentira minha. Ó, lindinha, como é que ela sai? Ela sai pela metade. Eu não tenho nem como dizer porque eu não consegui ler ela aqui toda. Tá, meu amor? Tá? Ah, não! Eu tenho aqui sim. A 29 eu tenho aqui, ó. A 29 eu não tenho aqui, mas eu consegui aqui a imagem dela. Vamos fazer a 29 então antes? Vamos fazer 29? Meu Deus do céu. Vamos lá. Na questão de número 29, me perdoa, meu coração. Eu tenho aqui sim. Gente. Ai, deixa eu tentar aqui. Mas voltou? Vê se voltou agora. Vê se voltou. Tô fazendo tudo pra voltar. Vê se voltou, gente. Hein? Vê se voltou aí, gente. Vê se voltou. Não. Voltou. Vamos lá, vamos tentar fazer. Deixa eu só virar. Sabe por que, gente, que parou? Acabou a bateria do meu celular. Agora eu vou ter que mudar aqui um pouquinho, tá? Porque agora eu vou ter que fazer aqui uma coisa pra poder carregar o celular junto. Ih, vai ficar difícil. Mas vamos fazer. Não vou deixar de fazer a 29, não. A gente faz mais a 29, tá bom? Deixa eu tentar ver se vai dar certo. Tomara a Deus que dê certo. A gente faz a 29. Agora vai ficar ruim pra eu poder assistir aqui do celular. Vamos lá? Voltou ou não voltou, gente? Só fala pra mim se voltou pra eu poder fazer. Voltou? Então vamos lá. Isso, filho. A gente tá aqui o desenrolo da gente, né? Vamos lá. Olha só. Olha só a 29. Considerados os tipos penais previstos em diversas leis especiais, assinalemos a correta. Aí agora essa parte aqui eu tenho. O condutor que metros antes da blitz para evitar multa trocar... Não. O condutor que momentos antes da blitz, para evitar multa, trocar de posição com outra pessoa, responderá por fraude processual do artigo 312 da Lei 9.503? Claro que não, gente. O artigo 312 fala de inovação artificiosa na hipótese de acidente de veículo com vítima. Tá certo? Então ele não pratica o crime do 312 da Lei de Trânsito. Vamos lá? A próxima. O funcionário público que constrange fisicamente estagiário a praticar contravenção penal será responsabilizado pelo crime de tortura do artigo 1º da Lei 9.455. Não. A tortura é constranger alguém mediante sofrimento físico ou mental a praticar ação ou omissão de natureza criminosa. Meramente contravencional, não. Tá ruim a transmissão, gente? Tá falhando? Então é o artigo 1º, inciso 1, letra B da lei. Tá cortando? Tá cortando, é? É. Artigo 1º, inciso 1, letra B. Constranger alguém mediante... constranger alguém mediante sofrimento físico ou mental a praticar ação ou omissão de natureza criminosa. E aqui foi meramente contravencional. Então não caracteriza. Letra C. A pichação do edifício público não é considerada crime ambiental pela Lei 9.605. Claro que é. O que não é considerado é o grafite, desde que autorizado pelo proprietário do prédio ou pelo poder público na hipótese de prédios públicos. Tá ok? E a letra D. No âmbito do tráfico de drogas previsto, no artigo 33 da lei, considera-se causa de aumento o fato da conduta realizar-se em concurso eventual de pessoas. Não existe mais essa causa de aumento. O concurso eventual não está mais previsto como causa especial de aumento de pena no artigo, na lei nova. O artigo 40, que fala das causas de aumento de pena, não fala do concurso eventual, certo? O STJ, inclusive, equivocadamente fala de abolício crimes com relação a isso. Não há abolício crimes, porque existe abolício crimes quando a conta deixa de ser criminosa. O fato de fazer desaparecer uma causa de aumento não é abolício crimes, tá? É novácio legis e melius, sem que seja abolício crimes. Vamos lá. A exposição à venda de mercadoria em condições impróprias
é considerada crime contra as relações de consumo por meio da Lei 8.137/90, ainda quando praticado culposamente. Correta. Essa tá lá no artigo 7º, inciso 9º e parágrafo único. Então, a 29 é a letra E. Fizemos a 29, hein? E vamos fazer a 30. Enquanto aqui der, eu vou fazer, tá? Que horas tem aí? Misericórdia, 1h40 de live, hein? Essa questão tava ridícula de fácil, hein? Essa questão aqui, a 20... Qual aí que a gente fez agora? A 29 tava fácil, hein? Tá fácil. Vamos fazer agora a 30 rapidinho? Vamos lá. Considerando-se as teses formuladas pelo Supremo Tribunal Federal, atinentes à regra de fixação, não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença transitada em julgado, o fato do réu se encontrar em prisão especial. Se é para marcar correta, isso está correto. Súmula 717 do Supremo Tribunal Federal. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento é considerada para a concessão do regime mais favorável de execução? Não é não. Tá certo? Súmula 715 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Letra C. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido? Nada disso. Súmula 718. O fato de ser um crime grave, isso não é motivação idônea para regime mais grave. Tudo súmula, eu falei. Tanto a 28 quanto 30 eram decoreba de súmula. Letra D. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada. Não, cadê? A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada a permitir não exige motivação idônea. Exige. Súmula 719. Não se admite a progressão de regime de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Sim, súmula 716. Então, amores do coração, essa era a questão. E pra gente terminar por hoje, gente, que aí eu já fiquei, ó. A letra A, claro que eu repito, meu amor, claro que eu repito. Não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada em julgado, o fato do réu se encontrar em prisão especial, tá? Súmula 717. Tá joia? Tá bom, queridos? 717 é a súmula da letra A, 715 é a súmula da letra B, 718 é a súmula da letra C, 719 a súmula da letra D e 716 a súmula da letra E. Jesus! Não testa conhecimento, mas isso aqui são entendimentos que isso aqui mesmo que você não soubesse o número da súmula, sabe? Ô, minha linda, nós vamos nos conhecer num canto desse aí do Brasil, a gente vai se conhecer ainda, gente, se Deus quiser, tá? Agora, o fato de você não saber o número da súmula não diz que você não tivesse que saber esse entendimento, sabe, lindinha? Porque você teria que saber sim, tá? Você não precisa saber o número da súmula, mas você, meu bem, obrigada. Você tinha que saber você tinha que saber que isso aqui são posições da Corte Suprema, tá bom? Come súmula, coma. Vamos lá, e vamos fazer a 31 para descansar, gente, como também já tô ficando cansada. Amanhã eu juro que eu faço o resto todo para vocês. Vamos lá, 31. Com relação aos princípios aplicáveis ao direito penal, em especial com relação ao princípio no que tange, em especial no que se refere ao princípio da adequação, vamos assinalar a correta? 31. Já veio ruim para mim. Vamos lá. 31, tomara que eu tenha aqui. 31. O direito penal, aí eu desapareço da tela, tá? O direito penal deve tutelar bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, sem levar em consideração valores exclusivamente morais ou ideológicos. Isso tem a ver com lesividade. Não tem a ver com adequação social. Só se deve recorrer ao direito penal se outros ramos do direito não forem suficientes. Subsidiariedade do direito penal como intervenção mínima. Deve-se analisar se houve uma mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, se houve periculosidade social da ação e se há reprovabilidade
relevante no comportamento do agente. Isso são vetores usados pelo Supremo Tribunal Federal. Esse da letra C não tem a ver com adequação social. Eles têm a ver com insignificância. Show de bola! Não, letra D. Não há crime se não há lesão ou perigo de lesão real ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. Lesividade. E agora sim, letra E, adequação social. Apesar de uma conduta se subsumir a um modelo legal, não será considerada típica se for historicamente aceita pela sociedade. Ah, então, queridos, essa sim, a letra E. Ufa, terminamos por hoje. Então, vocês podem me ajudar? Quem ainda tá aí na live, quem pode me ajudar? Me dizer aí as questões que nós não fizemos. Nós não fizemos a 17. Nós não fizemos a questão de número... Cadê? Nós fizemos a 17. Nós não fizemos a 24, 25, 26. Certo? E depois nós não fizemos a 32, 33, 34, 36, 37, 38. Não é? Então, o que nós não fizemos foram essas. E essas que nós já fizemos a 22 também nós não fizemos. Não, princesa? É. Então, nós não fizemos a 17, a 22. Você tem razão. Vou botar aqui, ó. 17, 22. Me ajuda aí, galera. 16 fizemos. 17, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, amores, agora a gente não vai cair, não? Ah, Jesus, não deixa o Vasco cair, não, meu pai. Tudo bem, deixa a gente ficar na primeira divisão, nem que seja ali na rebarbinha da primeira divisão. Mas me faça isso de novo, Jesus. Para tudo. Eu só ontem não fiquei muito triste, porque o Vasco perdeu pro Bahia, e eu sou Bahia também. Só que eu sou mais Vasco, tá? Não vou enganar ninguém, não. Vai cair nada. Tá, nada. Tá bom? Vamos cair não, cara. Tu vai ver. Se o Vasco não cair, aqui tem comemoração. Para. Isso aí. Ó, vai me conhecer. Isso, Andréia, tô te esperando lá no Federal Concurso na minha aula presencial, tá? Então, gente, tudo que você... Ah, tá com o Santo Bahia? Para, esse negócio de Santo no Campeonato Baiano não tem condições, né? Vamos lá. Vou pra Fortaleza. Claro que eu vou pra Fortaleza. Eu vou estar em Fortaleza dia 16 de agosto, num aulão, na primeira aula do projeto Delta, do Portal F3, lá no Iuris. Um projeto nosso em parceria com o Iuris, tá? Então, gente, tudo de maravilhoso pra vocês. E posso esperar vocês amanhã na live? Vamos fazer amanhã outra live? É 16 de agosto. 16 de agosto não, 16 de setembro, tá? 16 de setembro aí em Fortaleza e dia 26 agora numa aula presencial beneficente lá no Federal Concurso na Avenida Paulista. Joinha? Então, amanhã, mesma hora, gente, a live. Porque amanhã, quero também chamar vocês, é o seguinte, amanhã eu vou fazer uma live ao vivo pelo projeto universitário, reforço universitário, Descomplica. Vai ser de 7 às 8 da noite. Eu vou fazer essa live. Depois eu coloco aqui no meu Instagram, no meu Facebook e no meu Periscope. Ó, beijão pra vocês, tá? E depois que sair o resultado daquela questão 19, aí a gente vai conversar de novo, tá? Um beijo. Fiquem com o nosso Senhor, que Deus ilumine, proteja e guarde vocês, viu? Amanhã a gente volta às 22, pode ser? Às 22 a gente volta, porque antes não dá não. Uma beijoca no coração, fiquem com o nosso Senhor e tudo de maravilhoso sempre, gente. Tchau.